Oi, gente. Meu nome é Paulo Roberto e novamente aqui para bater um papo com vocês sobre mais um dos meus livros, né? Hoje eu escolhi do Matemática, uma breve história. Volume 1, por quê? Porque a série é composta por três volumes, né? Depois eu vou comentar alguma coisinha sobre os outros dois volumes, né? Bom, matemática, uma palavra que deriva de um termo grego que significa ensinamentos, né? E apesar da natureza seguir determinados padrões matemáticos, é certo dizer que a matemática em si ela é uma construção humana que foi gerada por motivos, certamente motivos práticos, por antigas civilizações. A história da matemática, por sua vez, é uma disciplina de investigação das origens, descobertas, métodos e notações desenvolvidas por antigas civilizações. É o estudo também da forma lógica de pensar do ser humano desde o princípio, assim como é o estudo dos pensadores que de uma forma ou de outra ajudaram, contribuíram para o desenvolvimento da matemática. Não é possível datar o seu início. A matemática ela não tem uma origem. O homem, na realidade, desde que ele desceu da árvore, ele começou a matematizar as coisas, até mesmo por necessidade. Ao construir uma cabana, por exemplo, ele já tinha a noção ali de volume, ele já tinha uma noção geométrica para construir aquela cabana, e ele estava matematizando a sua vida. Outro exemplo, foi encontrado na Tchecoslováquia um osso datado de 30 mil anos. Não? Esse osso traz incisões em número de 55. E essas 55 incisões elas estão divididas em dois grupos. E cada grupo dividido em subgrupos de 5. A pessoa que fez isso, que vai saber por que essa pessoa marcou aquilo, né? Ela talvez tenha usado os dedos de uma das mãos como referência para fazer as marcações, porque é nitidamente um sistema quinário que foi usado. E quando eu falo que não tem uma origem definida, é que esse tipo de situação que ocorreu há 30 mil anos atrás poderia ter ocorrido também em outra região, numa caverna, um cara que deixou alguma anotação com tracinhos, né? Que é a coisa mais comum nas civilizações antigas, a coisa mais comum que tem, um tracinho na vertical, ele representar a unidade. O algarismo romano é um exemplo, né? Que você tem 1, 2 e 3 só com tracinhos na vertical. Isso aconteceu em praticamente todas as civilizações antigas, né? E o homem fazendo isso, seja na caverna, no osso, em qualquer lugar, em qualquer data, ele estava fazendo matemática, né? Esse trabalho ele é composto, como eu falei, por 3 volumes, né? Vou falar um pouquinho agora do primeiro volume, que ele busca dar ao leitor uma noção do desenvolvimento da matemática desde a arte do pensar, né, até as bases, até o fim do período medieval. O segundo volume, ele começa no Renascimento e vai até as bases do cálculo diferencial, chegando mesmo a Abel, Galois, Gauss, né? Coisas desse tipo, né? O terceiro volume, ele já é um complemento do primeiro e do segundo. O que eu quero dizer com isso? Tudo que é abordado no primeiro e segundo volume é abordado no terceiro, mas no primeiro e segundo ele é abordado de forma histórica e muitas vezes a gente traz a dedução de vários trabalhos, como foi deduzido pelo autor na época e tudo mais. O terceiro volume traz a mesma matéria, mas para o momento que a gente está vivendo hoje, com as notações matemáticas que nós conhecemos hoje, né? Eu marquei alguns itens que esse primeiro volume aborda, e vamos lá. Origens de base numérica, história do calendário,
A matemática no Egito, Mesopotâmia, Grécia, traz bastante coisa sobre Pitágoras. A história da evolução dos símbolos, como que surgiu o sinal de mais, de menos, de igual, de dividir e tudo mais. A história do surgimento do zero. Surgimento das frações, geometria, os 3 famosos problemas da antiguidade, né? A duplicação do cubo, a trissecção do ângulo e a quadratura do círculo. Traz bastante sobre Arquimedes, Apolônio e as secções cônicas, astronomia grega, Ptolomeu, traz assuntos sobre a secção áurea, história, ciência e religião, conflitos, né? Matemática chinesa, hindu e árabe. O leitor que tiver a oportunidade de conhecer esse trabalho, vai, principalmente para quem for da área, vai ter uma surpresa com algumas informações, tipo a fórmula de Heron, que não é de Heron. A fórmula de Heron é aquela para calcular a área de um triângulo em função do seu perímetro. Vai descobrir que o triângulo de Pascal não é de Pascal, que não foi Bhaskara o primeiro homem a resolver a equação do 2º grau, e a pior de todas, que o teorema de Pitágoras não é de Pitágoras. Quer dizer, ele é de Pitágoras, mas a relação entre os lados de um triângulo retângulo já era conhecida muito antes de Pitágoras. E ele o que fez? Ele deduziu uma fórmula que generalizou para todos os triângulos retângulos, né? Que foi mais ou menos o que Bhaskara fez. E daí ambos ficaram com as honrarias da descoberta. Vai descobrir que um matemático virou papa. Vai descobrir que um matemático e cientista enfrentou todo o Império Romano, né? E defendeu uma ilha. Vai conhecer histórias pitorescas como o matemático que fazia horóscopo e um dia fez o dele e previu a data de morte dele, seu horóscopo. Chegada então a data, né? E ele estava gozando de plena saúde, não tinha problema nenhum, mas para não cair, não ser ridicularizado, digamos assim, pela sociedade de então, ele acabou se suicidando para confirmar o horóscopo dele, né? Vai conhecer também um matemático que passou uma vida inteira trabalhando o número π, buscando no número π talvez uma dízima, né? Conseguiu 20 casas decimais corretas na época. Seu esforço foi tão grande que depois da morte dele, a esposa dele o presenteou mandando gravar o número π em seu túmulo, né? Enfim, é isso que o trabalho aborda, que eu queria passar para vocês. Esse livro é fácil de encontrar, encontra-se em várias livrarias aqui no Brasil. Se você estiver fora do Brasil, é distribuído pela Amazon em outros países. Bom, gente, eu vou deixar alguns links aqui, né, para quem quiser entrar em contato. E vou deixar também e-mail, né? E para quem gosta desse assunto, para quem gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você já conhece o livro, se interessa pelo assunto, quiser fazer algum comentário, deixe seu comentário. E se inscreva no canal, porque tenho vários outros vídeos lá com comentários sobre outros livros. Então é isso, gente. Matemática, uma breve história. Obrigado, viu?